Como identificar aquelas personalidades que podem servir de modelo e de que modo assimilar a sabedoria transmitida pelos grandes pensadores? Essa foi a pergunta que ficou no ar, mas você pode estar satisfeito com a sua versão atual e como ela se apresenta nos relacionamentos. No entanto, vale a pena experimentar uma abertura ao novo. As certezas absolutas cegam-nos diante de novos horizontes. Manter a mente aberta é fundamental para evitar a estagnação. E estagnar significa deteriorar, envelhecer no sentido de desatualizar, e a saúde integral relacionada com a atualização do ser certamente ficará prejudicada. Por outro lado, pode ser que esteja tão envolvido em pensamentos, sentimentos e crenças que prejudicam o seu desenvolvimento que não será fácil acrescentar ensinamentos e lições de sabedoria. Primeiro eu preciso esvaziar. Mas já passamos pela fase de limpeza do sótão. Sim, é verdade, mas pode ser que não tenha sido suficiente. Até porque, muitas vezes, não tendo algo novo para colocar no lugar, decidimos ficar com o que temos. Quem sabe um dia podemos precisar. Esse raciocínio que fazemos sobre as coisas materiais pode também ser aplicado à dimensão mental invisível. Se você tem algo para substituir aqueles pensamentos danosos, obsoletos, que não têm mais qualquer função, então poderá descartá-los de vez. As lições valiosas dos grandes pensadores poderão preencher esse espaço interior e gerar pensamentos atualizados, estimulantes, incentivadores que só lhe trarão benefício. Para liberar o espaço interno, proponho um exercício. Poderá fazer durante 1 hora apenas. Escolha um dia e 1 hora do dia e proponha-se a ter atenção plena a todos os pensamentos que tiver, sem excluir nenhum. Arrume 2 caixas pequenas e pequenas folhas de papel. Coloque algumas folhas em cada uma das caixas. Durante essa hora de prática de consciência plena, esteja atento aos pensamentos que lhe ocorrerem. Quando tiver um pensamento que pode ser danoso para você, que tem uma base de crítica, julgamento, que prejudique sua autoestima ou sua autoconfiança, coloque em uma das caixas e marque o sinal de negativo na tampa. E na outra caixa, marque o sinal de positivo. Então, a cada vez que tiver um pensamento negativo a seu respeito ou a respeito da realidade externa, pessoas, ambiente, escreva este pensamento, sentimento ou percepção e coloque na caixa do negativo. Quando for um sentimento, pensamento ou percepção positivo, escreva-o e coloque na caixa do positivo. Ao final dessa hora, verifique as quantidades de folhas em cada uma das caixas. Aquelas que estão na caixa do negativo, queime-as. E enquanto faz esse ato, utilize esse simbolismo para mentalizar o descarte de vez de todos esses elementos e outros a eles associados que lhes são prejudiciais. A simbolização é um marco que nos define como seres humanos. Nossa mente funciona por meio do simbolismo, que torna mais forte a compreensão das experiências e a tomada de decisões. Verifique a caixa de positivos, leia outra vez e registre conscientemente em sua memória todos esses elementos que o ajudam a mover-se em direção ao desenvolvimento como ser humano. Poderá repetir esse exercício durante um dia inteiro, por exemplo, e verificar quanta energia despende em elementos mentais prejudiciais e quanta energia utiliza para fortalecer as suas qualidades e metas. As artes marciais ensinam a evitar o movimento fútil na sua prática, que é aquele que despende uma energia inutilmente, para que o movimento correto, puro em seu propósito, possa ser aperfeiçoado cada vez mais com a repetição. Essa premissa também pode ser aplicada à dimensão invisível, mental. Utilizar parte de nossa cota de energia em pensamentos, sentimentos ou percepções que não trazem benefícios, ou seja, inúteis no nosso desenvolvimento, é um desperdício que traz efeitos indesejáveis. Evitando esses elementos mentais, evitaremos, por consequência, os atos deles decorrentes. Então, a partir dessa consciência, poderá utilizar as lições de sabedoria
para preencher essa caixa de positivo e ampliar as frases que diz e os sentimentos que tem em seu benefício. Poderá enriquecer esse ato por meio da criação de imagens sobre o que deseja ser, realizar, sobre o ambiente em que deseja estar, incluindo as pessoas e a realidade material. Estaremos nos valendo do que escreveu o físico Amit Goswami em seu livro A Física da Alma, sobre o poder curativo das imagens. E como somos os únicos seres nesse planeta com capacidade de imaginação, poderemos utilizá-la sempre a nosso favor. Mas se considera que já alcançou um estágio de sabedoria na vida, o caminho não para aqui. Na história do Egito Antigo, encontramos um sábio, Ptah Hotep, que viveu 110 anos e no final da sua vida redigiu um ensino com o seu conhecimento durante seus anos servindo ao faraó para ser um facilitador da tarefa do seu sucessor, evitando equívocos. Ptah Hotep foi administrador da cidade e vizir, primeiro-ministro do faraó, na quinta dinastia do Egito, no final do século 25 a.C. e início do século 24 a.C. Os ensinos de Ptah Hotep formam um manual prático sobre a reta atitude e conduta, um tratado de cortesia com o outro, consigo mesmo e com a vida. Essa obra, considerada um clássico durante toda a história do Egito, foi copiada inúmeras vezes. Pertence à chamada literatura sapiencial. Foi uma das primeiras peças da literatura de sabedoria egípcia, destinada a instruir os rapazes no comportamento apropriado. Grandes pensadores, homens de experiência com os pés na terra, compartilham o mesmo dever, pois a sabedoria é uma porta que permite acessar o invisível, a essência e a alma da natureza. É a luz que ilumina o caminho da alma e os caminhos da vida. Portanto, ao alcançar o patamar onde há essa luz, o caminho não se encerra aí, pois a transmissão ao outro faz parte do aperfeiçoamento como ser humano. Facilitar ao outro com a experiência adquirida. A sabedoria não é para ser guardada na mente de quem alcança, mas para ser compartilhada. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouvirá. Mas aí você pode repetir aquele dito popular: se conselho fosse bom, não se dava. Acontece que sabedoria não é conselho. Sua base é toda a vida do sábio que viveu o que deseja transmitir. Não aprender com a experiência dos grandes pensadores, filósofos e sábios, cujos ensinamentos resistiram a tantos milênios, é uma atitude incongruente com o desejo de aperfeiçoamento. Também costumamos dizer, não é preciso reinventar a roda. Então, por que não aprender com o que já foi vivenciado, transmitido por milênios e ainda resiste ao tempo? A sabedoria egípcia considerava um pecado a surdez mental, que significa ver a representação de tudo baseado em si mesmo. A surdez mental impede a renovação, o diálogo com os eventos, com a realidade. Ouvir é também ouvir internamente. E o antídoto para a surdez mental é o discernimento. Então, agora que já tem consciência do seu espaço interior para os aspectos mentais positivos, pode ampliar o seu leque de pensamentos e ideias deste teor. A começar, identificando dentre os grandes pensadores, filósofos ou sábios, aquele que mais o impressiona, cujos ensinamentos têm alguma ressonância em sua alma. Se aprecia boa música, clássica especialmente, poderá inspirar-se em alguns dos grandes músicos. É interessante buscarmos conhecer algumas dessas personalidades para nos inspirar. Vamos descobrir coisas incríveis. Temos então disponível inumeráveis ensinamentos a que recorrer para construirmos em uma versão atualizada, aperfeiçoada de ser humano. É claro que isso requer uma vontade focada, um esforço diferente, porque exige vigilância e disciplina. É importante lembrar que a cada vez que emitimos energia dos nossos pensamentos, ideias, sentimentos, essa energia retorna para nós enriquecida de elementos energéticos, de pensamentos, ideias e sentimentos similares, que estão circulando no plano cósmico invisível. Se emitimos pensamentos, ideias, sentimentos elevados e que têm seu lastro nos ensinamentos dos grandes mestres sobre a prática da ética, da moral,
bem coletivo, a solidariedade, da compaixão, a energia destes pensamentos, ideias e sentimentos voltará para nós e nos fortalecerá nesse nível de vibração. Assim, essa energia se torna mais forte e nos auxiliará a agir nessa base positiva. Por outro lado, se emitimos energia de pensamentos e sentimentos depressivos, que se alimentam de pensamentos circulares, repetitivos, focados em doenças, em tristezas, em delírios, em fobias, em senso persecutório, em críticas, em julgamentos, essa energia também circula no plano cósmico, nesse fluido onde estamos todos imersos, e voltará para nós também enriquecida com elementos energéticos similares, reforçando em nós o estado depressivo, de crítica, no estado de infelicidade. Então, já tendo ampliado o espaço interior para acolher outras ideias, poderá absorver a sabedoria ancestral e ampliar a sensação de bem-estar, autoconfiança e felicidade, fortalecendo-se no alcance dos próprios objetivos. Um recurso que poderá utilizar é ler diariamente algum pensamento de um mestre de sua escolha, meditar nesse pensamento e de algum modo reter os sentimentos subjacentes por meio da repetição diária. Aqui podemos também utilizar a nossa capacidade de imaginação, que é o que nos conecta com o sagrado. Imaginar sobre o invisível, ou seja, criar na mente aquilo que desejamos para a nossa vida, o que desejamos ser e fazer, e gerando essas imagens, alimentamos nossa mente com elementos positivos na criação de um ambiente interno e externo de bem-estar. Quanto mais detalhes incluir na sua criação imagética, mais viva ficará, registrada em sua mente, facilitando a concretização na realidade visível. Realizando essa prática diária de contato com a sabedoria ancestral e vibrando na mesma frequência destes grandes sábios, receberá de volta uma energia similar que o ajudará a manter-se nesse estado de bem-estar. Esse procedimento precisa do exercício da vontade, da disciplina e da imaginação. E esse é o nosso papel enquanto seres humanos. Não há outra forma de mudarmos nosso modo de ser, isso é, a versão de nós mesmos e com que nos relacionamos com o mundo, que não seja por meio da vontade dirigida, da criação imagética do que queremos e do esforço para fazer algo diferente. Se está decidido a fazer essa experiência, poderá se perguntar agora: por onde começar? Como fazer para saber quais os primeiros passos e os decorrentes? Como realizar o planejamento do aprendizado das grandes lições da humanidade e transformar em estratégias de ampliação da consciência? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque aí seus comentários. Eu espero você. Obrigada.